No coração do vasto Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia sobre 127 províncias, um drama silencioso se desenrolava. Em meio ao poder e à glória, o destino de um povo repousava sobre os ombros de uma jovem órfã. O rei Xerxes governava com mão de ferro. Para demonstrar a imensidão de sua riqueza, ele ofereceu um banquete que durou 180 dias. O palácio em Suzã resplandecia, o vinho real fluía, e o poder do rei era absoluto. No auge da festa, alegre com o vinho, ele ordenou que a rainha Vasti viesse para exibir sua beleza. Mas ela, num ato de desafio sem precedentes, recusou. A humilhação do rei foi pública. Seus conselheiros insistiram numa punição exemplar, e um decreto real foi emitido. Vasti foi deposta. Sua coroa seria dada a outra. O decreto para encontrar uma nova rainha ecoou pelo império. Entre as jovens trazidas, para o palácio estava Ester, uma órfã judia criada por seu primo Mardoqueu. Seguindo seu conselho, Ester não revelou sua linhagem. Após 12 meses de preparações, chegou a sua vez. Ao vê-la, Xerxes a amou mais do que a todas as outras. Ele colocou a coroa real em sua cabeça e a órfã tornou-se a rainha da Pérsia. Mas a ascensão de Ester coincidiu com a de um inimigo mortal, Amã. Exaltado pelo rei, ele exigia que todos se curvassem perante si. Mardoqueu, porém, recusou, pois sua adoração era reservada somente a Deus. A recusa encheu Amã de fúria, e ele planejou aniquilar não apenas Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Ele manipulou o rei, acusando os judeus de deslealdade, e selou seu decreto de genocídio com o anel real. A data para a destruição estava marcada, mas Amã não imaginava que Deus já havia posicionado sua rainha no coração do poder. Uma guerra espiritual estava prestes a começar, e o palco estava montado para um confronto que mudaria a história para sempre. A notícia do decreto de Amã espalhou-se como fogo por todo o império. Quando Mardoqueu soube do plano de extermínio, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas. Ele foi até o centro da cidade de Suzã, chorando amargamente. Por todas as províncias, onde quer que o decreto do rei chegasse, havia grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. No palácio, as servas de Ester contaram-lhe sobre Mardoqueu. Profundamente angustiada, ela enviou-lhe roupas, mas ele se recusou a tirá-las. Sem entender, Ester convocou Hatá, um dos eunucos do rei, e ordenou que ele descobrisse o que estava acontecendo. Mardoqueu contou tudo a Hatá. Ele lhe deu uma cópia do decreto de aniquilação e implorou que ele a mostrasse a Ester, pedindo que ela fosse à presença do rei para suplicar por seu povo. Mas a resposta de Ester foi de puro medo. "Todos sabem", disse ela, "que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser chamado tem apenas uma sentença: a morte, a menos que o rei estenda seu cetro de ouro. E eu não sou chamada à presença do rei há 30 dias. Quando Mardoqueu ouviu isso, enviou de volta a mensagem que selaria o destino da nação. Não pense que por estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus a escapar. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha." As palavras de Mardoqueu atingiram Ester como um trovão. O medo deu lugar à coragem. Ela respondeu: "Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci." Ao terceiro dia, o jejum terminou. Ester vestiu seus trajes reais e, com o coração batendo forte, entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava em seu trono. Quando ele viu a rainha Ester parada no pátio, ele a olhou com favor e estendeu-lhe o cetro de ouro que estava em sua mão. A primeira batalha estava vencida. Ao estender o cetro, o rei Xerxes disse: "O que foi, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até metade do reino, e lhe será dado." Mas a rainha, com uma sabedoria que não era sua, não revelou sua angústia. Em vez disso, ela disse: "Se eu encontrei favor aos olhos do rei, que o rei e Amã venham hoje ao banquete que preparei para eles."
Amã mal podia conter seu orgulho. Estar em um banquete exclusivo com o rei e a rainha era a maior honra imaginável. Durante a festa, o rei perguntou novamente qual era o pedido de Ester. Mas ela, com uma calma divina, apenas os convidou para outro banquete no dia seguinte, prometendo que então revelaria tudo. Amã saiu do palácio exultante. Sua posição parecia inabalável. Mas sua alegria se desfez em pó quando viu Mardoqueu no portão do rei. E como sempre, Mardoqueu não se curvou. Uma fúria cega tomou conta de Amã. Ele correu para casa e, diante de sua esposa Zeresh e de seus amigos, listou todas as suas glórias, mas concluiu amargamente: tudo isso não tem valor para mim, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado no portão do rei. Sua esposa Zeresh então deu um conselho terrível. Mande construir uma forca de mais de 20 metros de altura e pela manhã peça ao rei para enforcar Mardoqueu nela. Depois vá alegre para o banquete. A sugestão agradou a Amã, e ele imediatamente ordenou a construção da forca. Mas naquela mesma noite o sono fugiu do rei Xerxes. Inquieto, ele ordenou que trouxessem os livros das crônicas do seu reinado para serem lidos em voz alta. Página após página, a história de seu governo era relembrada. De repente, a leitura trouxe à luz um evento esquecido. O relato de como Mardoqueu descobrira uma conspiração para assassinar o rei, salvando-lhe a vida. O rei interrompeu o servo. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou ele. A resposta foi um silêncio constrangedor, seguido pelas palavras: nada foi feito por ele. No exato momento em que o rei decidia corrigir essa injustiça, ele ouviu um movimento no pátio externo e perguntou: quem está aí? Mal sabia ele que era Amã, que chegava na primeira hora da manhã com um único e terrível propósito: pedir a permissão do rei para enforcar o homem que o próprio rei agora desejava honrar. A providência havia preparado o palco para uma reviravolta espetacular. No pátio, o rei perguntou a Amã: o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer em honrar? Amã, em sua arrogância, pensou que o rei falava dele e descreveu uma cerimônia magnífica. Então veio a ordem chocante do rei: vá depressa e faça tudo isso para Mardoqueu, o judeu. A humilhação foi total. O homem que planejou o genocídio foi forçado a liderar seu inimigo em triunfo pelas ruas da cidade. Mal Amã voltou para casa, os eunucos do rei chegaram para levá-lo ao segundo banquete de Ester. A tensão era palpável. Novamente o rei perguntou: qual é o seu pedido, rainha Ester? Desta vez, com lágrimas nos olhos e o coração firme, ela revelou tudo. Um adversário e inimigo nos vendeu, a mim e ao meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e aniquilados. E este inimigo é este perverso Amã. Amã ficou aterrorizado. O rei, cego de fúria, levantou-se e foi para o jardim do palácio. Em desespero, Amã caiu sobre o divã onde Ester estava, implorando por sua vida. Nesse exato momento, o rei voltou. A cena que ele viu selou o destino de Amã. Ele ainda ousa atacar a rainha na minha presença, na minha própria casa, gritou o rei. Enquanto os servos cobriam o rosto de Amã, um eunuco chamado Harbona disse: além disso, há uma forca de 20 metros de altura no pátio de Amã, que ele preparou para Mardoqueu. A ordem do rei foi imediata e final: enforquem-no nela! A justiça divina foi rápida. Amã foi enforcado na forca que preparou para seu inimigo. O rei deu a Mardoqueu seu anel de sinete e o colocou em uma posição de grande autoridade. Mas o decreto de morte ainda estava em vigor. Ester novamente arriscou sua vida, chorando aos pés do rei, implorando que a ordem maligna fosse revogada. Embora um decreto real não pudesse ser anulado, o rei deu a Ester e Mardoqueu permissão para escrever uma nova lei. Um novo decreto foi enviado a todo o império, dando aos judeus o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir qualquer força que os atacasse. A tristeza se transformou em alegria. No dia marcado para sua destruição, os judeus se levantaram e derrotaram seus inimigos. Para comemorar este grande livramento, Ester e Mardoqueu instituíram a festa do Purim, uma celebração eterna da fidelidade de Deus, que usa pessoas comuns em lugares improváveis para realizar seus planos extraordinários e transformar a mais profunda escuridão na luz mais brilhante.